E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali o barco. O barco estava já no meio do mar. E chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os discípulos, os que estavam no barco, e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos ele pudessem tocar na orla de suas vestes, e todos os que o tocavam ficavam sãos. Meus amados, esse texto que nós lemos, ele nos mostra os discípulos de Jesus passando por um momento difícil, por um momento de tribulação, o momento em que eles estavam sendo açoitados pelas águas turbulentas do mar da Galileia. Jesus havia mandado que eles atravessassem com o barco para o outro lado do mar, e levantou uma tempestade quando eles estavam mais ou menos no meio do mar, e eles não conseguiam alcançar a outra margem, e eles remavam, eles lutavam com suas próprias forças, e na verdade eles não conseguiam caminhar, não conseguia vitória naquela situação. Esse texto ele nos fala também de Jesus enfrentando um momento, por assim dizer, difícil também da sua vida. Jesus estava enfrentando também algumas turbulências. Jesus estava cansado. Jesus foram apresentados doentes para ele curar. Ele precisou trabalhar sobre essa questão. As pessoas estavam com fome, não tinham o que comer. Jesus precisou multiplicar pães e peixes. Quiseram colocar Jesus como rei em Israel. Ele precisou renunciar. Enfim, precisou agir nessa situação dos discípulos sobre as forças da natureza. Jesus também estava passando por momentos de tribulação ali. Mas o texto ele nos mostra que em todas essas circunstâncias Jesus ele triunfou. Em todas essas circunstâncias Jesus foi vencedor. Em todas essas circunstâncias ele deu também vitória àquelas pessoas que estavam passando por tribulação, estavam passando por problemas. E interessante que quando Jesus ele nos fala através da tua palavra, ele fala que nós também estamos sujeitos a essas tribulações, que nós também estamos sujeitos a passar por lutas, que nós estamos sujeitos a enfrentar as turbulências muitas vezes
das marés que se levantam contra a nossa vida. Mas através desse texto, Jesus, ele nos mostra que é possível sim a gente vencer as batalhas da vida. É possível sim a gente triunfar sobre as turbulentas águas das marés que se levantam contra nossas vidas. Ele disse assim, lá em João, no capítulo 14, versículo 12: em verdade, eu vos digo, que todo aquele que crê em mim, também farão as obras que eu faço, e as farão ainda maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedirdes no meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E a pergunta que nós fazemos é esta: como então nós podemos triunfar sobre os problemas, sobre essas dificuldades, sobre essas tempestades que muitas vezes ela se levanta contra a nossa vida? Basta que nós seguimos os ensinos de Jesus. Este texto, ele nos traz alguns ensinamentos. É óbvio que existem outros. Esse não esgota os ensinamentos de Jesus sobre a nossa vida aqui na terra, sobre uma vida vitoriosa, tanto aqui como na vida por vir. Mas na verdade que esse texto, ele nos traz alguns ensinamentos, e eu quero compartilhar com os irmãos 3 ensinamentos que Jesus nos traz nesse texto, que nos mostra que com ele nós realmente somos mais do que vencedores, que com ele realmente nós podemos vencer as dificuldades da vida, que com ele realmente nós podemos ter prosperidade, nós podemos ter paz, nós podemos ter saúde, podemos ter uma família abençoada, podemos ter uma vida suficiente para que possamos viver debaixo da graça, da proteção e das bênçãos de Deus, porque o meu Deus, na sua riqueza e glória, a palavra diz, suprirá em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Primeiro ensinamento que Jesus nos dá através desse texto, no seu contexto, é que nós não podemos, em hipótese alguma, se nós quisermos ser vencedores nessa terra, nos tornarmos apáticos ou indiferentes às necessidades da pessoa ou à obra de Deus, ainda que nós estivermos diante de um cansaço angustiante ou de uma tristeza profunda no nosso coração. Esse texto, na verdade, ele está ligado à agenda de Jesus e à morte de João Batista. Nós podemos começar aqui no versículo 13, ouvindo o que a Bíblia nos ensina. Jesus recebe, então, Jesus, na verdade, ele está com a sua agenda lotada, ele está no auge do seu ministério. Jesus está muito cansado, ele está precisando de tirar um momento de descanso com os seus discípulos, e somando-se a isso, Jesus recebe a notícia de que João Batista havia sido covardemente assassinado por ordem de Herodes, simplesmente pelo fato de que ele se engraçou com a tal de Herodias, uma moça, e quis que ela dançasse com ele, e em troca disso ele prometeu dar a ele o que ela quisesse, até metade do seu trono. Estava tendo uma festa na casa de Herodes, do palácio, e ela dançou, e na verdade ela pediu que fosse dado a ela a cabeça de João Batista. João Batista estava preso no palácio, porque estava pregando a palavra de Deus, porque estava ensinando a verdade para as pessoas, verdades que desagradavam tanto a Herodes como a sua concubina. E a cabeça de João Batista então foi apresentada para Herodias numa bandeja durante a festa, né? E Jesus então, que já estava cansado, já estava angustiado com a sua agenda, ele recebe essa mensagem e certamente ele fica com o seu coração muito entristecido, e ele pega e resolve se deslocar para um lugar ermo com seus discípulos, onde ele pudesse descansar. Mas a multidão vem, que Jesus saiu dali e foi para outro lugar, a multidão foi atrás. Versículo 13 diz: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão,
uma grande multidão, Jesus disse, eu disse que nós não podemos nos tornar apáticos com esse ensinamento de Jesus, as necessidades das pessoas e a obra de Deus, ainda que nós estamos exaustos, cansados, ou ainda que temos outros problemas para nos resolver. Jesus estava nessa situação, e as pessoas vão atrás de Jesus, e a verdade, a Bíblia diz que ele sente uma grande compaixão por essas pessoas, e ele então renuncia o seu descanso, ele esquece do seu momento de angústia, de tristeza, e ele passa então a dar continuidade na obra pela qual ele veio ao mundo. E ele então, a Bíblia continua dizendo que ele curou os enfermos que estavam no meio daquela multidão. E quando chegou a tarde, a Bíblia diz que Jesus, um dos discípulos disse para ele, olha, nós não temos alimento para todo esse povo está faminto, e eles precisam comer. Jesus falou assim, dê a eles de comer, não vai dispersar esse povo para que vão para a cidade. E Jesus então, ele multiplica 5 pãezinhos e 2 peixes e alimenta aquela multidão. Jesus nos ensina então, através desse texto, que nós temos que ter essa vida ligada à obra de Deus, porque enquanto nós estamos preocupados com as coisas de Deus, Deus está preocupado com as nossas. Enquanto nós trabalhamos para Deus, Deus trabalha para nós. E se nós quisermos ser vitoriosos nessa terra, nós precisamos colocar as nossas necessidades diante da presença de Deus. E quando Ele trabalha para nós, com certeza o resultado será muito melhor do que se nós mesmos estivéssemos trabalhando. Pelo menos eu creio nisso, eu penso assim. E quando nós fazemos a obra de Deus, Ele não é indiferente às nossas necessidades, Ele não é indiferente àquilo que nós precisamos, Ele não é indiferente ao momento, às lutas pelas quais nós estamos passando. Meus amados, nós precisamos compreender que nós temos um Deus que tem compaixão daqueles que o buscam. Nós precisamos compreender que nós temos um Deus que nos ama, ao ponto de mandar o seu Filho para morrer em nosso lugar. E se Ele é por nós, quem será contra nós? A Bíblia diz, aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, antes o entregou por amor de nós. A Bíblia faz a pergunta, não nos daria juntamente com Ele todas as demais coisas? Nós temos um Deus que não é indiferente ao momento que você está passando. Meu amado, minha amada, eu não sei qual é o momento que você está passando. Eu não sei se as águas turbulentas da vida estão chacoalhando o seu barco, jogando para um lado, jogando para o outro. Mas eu sei que quando Jesus entrar nesse barco, esse mar vai se acalmar, esse problema vai cessar, porque Ele é superior a todas as coisas e Ele está no controle de todas as coisas. Ele tem ouvido as suas orações, Ele tem olhado para você nas madrugadas, quando você tem colocado o seu joelho aos pés da cama e clamado ao nome dEle. Não importa qual seja o momento que você está passando, se é enfermidade, Ele pode curar. Se o problema é de escassez financeira, Ele pode multiplicar. Seja qual for a necessidade, Ele está no controle. É o Deus do impossível. É esse Deus que eu vim aqui nesta noite para pregar para vocês, porque eu sei que Ele é a resposta para as suas necessidades, em nome de Jesus. Aplaude Ele, porque Ele merece. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus espera que nós agimos dessa mesma forma. O apóstolo Paulo, ele disse, sede meu imitadores, como eu sou de Cristo. Imitar Cristo é andar como Ele andou, é fazer como Ele fez, é tomar as atitudes que Ele tomou. E por isso então, esse ensinamento é fundamental para que nós possamos ter uma vida vitoriosa. Pastor, mas Jesus era Deus. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Quantos milagres Jesus fez até os seus 30 anos de idade? A Bíblia, ela nos relata alguma coisa, quando Jesus tinha 12 anos, que foi esquecido lá por sua mãe, por seu pai, estava no templo discutindo com os doutores da lei. A Bíblia fala alguma coisa a respeito de Jesus quando criança, mas muito pouquinho, quase nada praticamente. Jesus, ele começa a aparecer realmente depois que ele é batizado, na verdade com os 30 anos de idade. Com os 30 anos de idade, Jesus, então, ele vai até João Batista. João Batista estava batizando no Rio Jordão, e lá então ele é batizado por João Batista. E veja que quando João Batista
mergulha Jesus, submerge Jesus às águas e tira das águas, a Bíblia diz que os céus se abrem, o Espírito Santo de Deus, em forma de pomba, vem e pousa sobre Jesus, a Bíblia diz, e uma voz do céu que brada: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus, a partir daí, ele vai para o deserto, 40 dias sem comer. Depois ele volta, então, e ele começa o seu ministério. Esse ministério glorioso, de milagres, de poder, de maravilhas, de libertação, ressurreição, multiplicação, enfim, todas essas maravilhas que nós temos presenciado através das páginas da Bíblia, foi tudo isso que Jesus fez e muito mais. Porque João, ele diz que se fosse escrever tudo que Jesus fez, nem o mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos a respeito de Jesus. É tremendo tudo que Jesus fez na nossa vida, né? Então, até então, Jesus não tinha feito milagres, pelo menos a Bíblia não relata, e eu creio que não havia feito nenhum milagre. Por quê? Porque Jesus, ele veio como homem, e como homem, ele não podia fazer milagre. Homem nenhum tem poder para fazer milagres. Homem nenhum tem poder para fazer milagre, porque milagre é coisa sobrenatural. Se é sobrenatural, o homem não tem poder para fazer. É só Deus que pode fazer milagre na vida das pessoas. Então Jesus, como homem que ele veio, como o primeiro Adão, ele não fez milagres. Mas quando ele recebe o Espírito Santo, aí é uma outra história. Quando ele recebe o Espírito Santo, então daí através do poder desse Espírito, é que ele começa a realizar os milagres. E ele diz para nós, lá em Atos 1:8, o próprio Jesus diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem, o poder de Deus vem junto. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Recebereis poder. E quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vamos nas páginas de Mateus, no capítulo 10, nós vamos ver que Jesus, ele, enquanto ainda estava aqui na terra, ele enviou os seus 12 para que andasse pelas as cidades de Israel com uma missão, ou seja, com 3 missões: ensinar a palavra, curar enfermo e expulsar demônios. Curar enfermos e expulsar demônios. Cura divina é algo bíblico. Demônios, expulsar demônio é algo bíblico. Nós não precisamos nem muito olhar na Bíblia a respeito disso, porque nós estamos vendo isso acontecer constantemente no nosso meio. Deus tem operado de forma maravilhosa. Quantas vidas têm sido curadas, quantas pessoas têm sido libertas, quantas pessoas têm sido abençoadas através desse ministério que Jesus começou há 2000 anos atrás. Ele envia então os 12 com esse propósito: expulsai enfermos e curai os enfermos e expulsai os demônios. Curai os enfermos e expulsai os demônios. Depois ele envia os 12, em Lucas 70, ele envia os 12, de 2 em 2, a Bíblia diz, e eles vão com a mesma missão, e quando eles voltam todos felizes, e diz para Jesus, Jesus, até os demônios se submetem às nossas ordens. Jesus falou assim: eu vi a Satanás cair do céu como um raio de luz, mas não se alegra, porque Satanás se submete a vocês. Alegrai-vos antes, porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para arrematar, Jesus já ressurreto, que depois que ele morreu, ressuscitou, ele ainda permaneceu 30 dias, 40 dias aqui na terra, encontrando com seus discípulos. E na última vez que ele encontrou com seus discípulos, em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, ele diz assim: portanto, ide e pregai o evangelho a todas as criaturas. Ele comissionou todos nós para que nós fôssemos e pregássemos o evangelho a toda criatura. E como? E na força do meu poder, nesse Espírito Santo que vocês receberam, vai e prega o evangelho a todas as criaturas. E ele continua dizendo: quem crer e batizar será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais, ele disse, seguirão aqueles que creem em meu nome. Que sinais são esses? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beber, nenhum dano fará,
imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. É a comissão de Jesus para a igreja dos nossos dias. Nós precisamos aprender com Jesus como viver uma vida de acordo com a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. E Jesus então ele parte e diz assim: vocês fiquem em Jerusalém até que do céu seja revestido. E chega no dia de Pentecoste, o Espírito Santo de Deus veio, agora não em forma de pomba, mas em forma de língua de fogo. Eis que um vento, como um vento impetuoso, entrou naquela casa. Havia aproximadamente 120 pessoas. E cada um via o Espírito Santo de Deus descer sobre o outro como forma de língua de fogo, e eles foram todos cheios do Espírito Santo. Foi a primeira vez que o Espírito Santo veio sobre as pessoas comuns. Foi a primeira vez que ele veio, e ele continuou vindo. Ele veio sobre as nossas vidas. Ele está aqui neste lugar, e ele faz parte do nosso ministério. Se nós oramos, se nós pregamos, se nós vemos milagres acontecendo, é porque esse Espírito Santo faz milagre. E isso já era uma promessa de Joel, quando Deus fala através da boca de Joel lá no Velho Testamento: e acontecerá que depois daqueles dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O vosso filho, as vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas eu derramarei do meu Espírito e profetizarão. Estamos vendo o resultado dessa obra maravilhosa. Meus amados, muitas vezes nós estamos como estavam esses discípulos de Jesus, lá sendo açoitados pelas turbulências das águas do mar da Galileia. Muitas vezes estamos com o nosso coração amedrontado, não sabemos o que fazer diante das circunstâncias, não sabemos o que fazer diante do momento em que nós estamos vivendo. Quem sabe você está passando por um momento como esse, mas a verdade é que Jesus de Nazaré, Ele está aqui. Ele trouxe você aqui nesta noite, porque Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história. Ele não trouxe você aqui para brincar com você, Ele não trouxe você aqui simplesmente para que você cumprisse uma formalidade religiosa. O apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, primeiro dos judeus, mas também dos gentios. De todas as pessoas são alcançadas por esse Evangelho e são abençoadas. Não temas, meus amados, não temas. Jesus disse: sou eu. Não temas com os problemas que estão afligindo a sua vida, porque Deus está no controle, não só dos problemas, mas também da sua vida, em nome de Jesus. Em segundo lugar que o texto nos ensina, nós vamos estar encurtando um pouco. Em segundo lugar, o texto nos ensina que nós precisamos definir as nossas prioridades. Definir as nossas prioridades sem perder o foco e afastar do mal. Provérbios 22, no versículo 3, diz assim: e o sábio vê o perigo e foge dele. O tolo vai em frente e sofre a pena. O sábio vê o perigo e foge. O tolo vai em frente e sofre a pena. Observa aqui, que depois então que realiza esse milagre maravilhoso de curas e de multiplicação de pães e peixes, Jesus então, ele vai, as pessoas, melhor dizendo, as pessoas, eles querem arrebatar Jesus, para fazer Jesus rei de Israel. O Evangelho Paralelo de João, no capítulo 6, fala a respeito disso, né? Jesus então, o que ele faz? Ele ordena, ele logo ordenou Jesus, os seus discípulos, está no versículo 22, ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. Veja, as pessoas, a multidão queria fazer de Jesus rei de Israel, e Jesus pega os seus discípulos e fala para eles assim: vai embora, atravessa lá para o outro lado, eu não quero que vocês fiquem aqui, porque a proposta aos olhos do homem não era má. Veja bem, a proposta que os homens estavam fazendo era colocar Jesus como rei de Israel, era colocar Jesus no trono, aonde ele tinha dinheiro, aonde ele seria bajulado, aonde ele tinha poder, aonde ele seria uma pessoa
que estaria num cargo onde a maioria das pessoas gostariam de ter. E se ele fosse para esse cargo, certamente os discípulos seriam então que estariam ocupando o primeiro escalão do governo, não é isso? Então os discípulos ainda não estavam muito preparados para ouvir essa proposta, para receber essa proposta. E Jesus ficou preocupado que eles pudessem querer ceder a essa situação. Mas Jesus então manda os discípulos embora, para que não corra esse risco. E ao mesmo tempo, ele deixa a multidão, e ele vai no monte para orar. Se Jesus aceitasse essa proposta de ser rei, então ele ficaria do lado da multidão. Mas se ele recusasse essa proposta, então ele não estaria desviando o foco pelo qual ele veio. Que ele veio ao mundo para salvar a humanidade. Ele veio ao mundo para que através dele o mundo fosse salvo. E ele não veio para ser rei de Israel, para cuidar da nação de Israel como rei físico. Não, de jeito nenhum. Então ele não desviou o foco dele. Isso é um ensinamento que traz para nós essa convicção de que nós ouvimos a palavra de Deus, recebemos a palavra de Deus no nosso coração, nós temos a convicção de que nós estamos no caminho de Deus, no caminho certo. E nós não podemos então, de acordo com esses ensinos, nós desviarmos o nosso foco de forma alguma. Muitas vezes nós vemos as pessoas deixando a palavra de Deus, deixando Deus, desviando o foco por prazeres efêmeros que este mundo oferece. Muitas vezes nós vemos as pessoas deixando a casa de Deus, simplesmente pelo fato de que não foi bem atendido, porque as coisas não aconteceram do jeito que ele quis. Pessoas que renunciam toda aquela convicção de fé, simplesmente para a satisfação de prazeres momentâneos, através do sexo ilícito, através das drogas muitas vezes, através da mentira, através da enganação. Tudo isso descontenta o coração de Deus. Se nós quisermos ter uma vida de paz, se nós quisermos ter uma vida abençoada, nós precisamos permanecer no foco, nós precisamos definir aquilo que nós queremos. Se nós definimos que queremos andar com Jesus, se nós definimos que a nossa vitória está em Cristo Jesus, se nós definimos que o nosso foco é esse, nós não podemos mudar o nosso foco em hipótese alguma, porque propostas não faltam para nós. Os homens sabem como que está fácil hoje, proposta boa aí fora. Estamos na campanha da família. Quantos homens espera sua mulher chegar nos 40 para trocar por 2 de 20? E aí acaba com a vida dele, acaba com a vida da esposa, acaba com a vida dos filhos. Quantos homens, quantos jovens vai fazer uma faculdade, tem aquele propósito, aquele foco de sair dali, ser uma pessoa importante, mas ali ele acaba se envolvendo com a multidão. E acaba então se envolvendo no mundo das drogas, no mundo da promiscuidade, e perde aquela bênção que um dia Deus deu para ele, aquelas promessas que um dia Deus fez para eles. Jesus não, ele tinha um propósito, ele tinha um foco, e ele não desviou esse foco por nada. Ele trocou os prazeres do palácio, ele trocou as bajulações do palácio real, pelos flagelos e pela humilhação. Ele preferiu ser humilhado e ser flagelado do que assumir lá no palácio. Ele trocou a coroa de rei de Israel por uma coroa de espinho. Na verdade, ele trocou o trono de rei pela cruz. Que negócio aos olhos do homem, é um negócio péssimo o que Jesus fez. Mas a Bíblia diz que nós devemos ter o mesmo sentimento de Deus, mesmo sentimento de Cristo. A Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, nós devemos ter o mesmo sentimento de Cristo, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, se entregando à morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e deu a ele um nome, que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra, e diante desse nome, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Muitas vezes, nós achamos que aquilo que parece um grande negócio, é bom, mas a multidão queria apenas colocá-lo como rei de Israel, por um período curto de tempo, talvez
porque eles iam ter que enfrentar o Império Romano, talvez por pouco período de tempo, dias às vezes. Mas ele não cedeu diante dessas tentações que o mundo nos oferece. Ele não agiu como agiu Esaú, que trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha, não. Ele não fez isso, não. Ele também não agiu como Jonas, quando Deus fala para ele, vai lá para Nínive, e ele muda de endereço e sofre as consequências dos seus atos. Ele não agiu como Pedro, quando Jesus estava dizendo, olha, é necessário que o Filho do Homem vá para Jerusalém, e lá ele padeça nas mãos dos ímpios, mais ou menos assim, em outras palavras ele está dizendo isso. Pedro falou, de jeito nenhum Jesus, o senhor vai para Jerusalém, de jeito nenhum. Jesus falou, arreda de mim, Satanás, você está pensando como homem, você não está conhecendo os propósitos de Deus ainda. Jesus, ele tinha os propósitos dele, né? Muitas vezes nós trocamos esses propósitos por tudo isso. O homem, a multidão estava dando para Jesus apenas um momento de ser rei, de aproveitar dos prazeres, do dinheiro, da bajulação do palácio. Ele não quis nada disso, mas Deus não deu para ele simplesmente um cargo de rei passageiro, deu para ele um cargo de rei dos reis e senhor dos senhores, aquele que vive e que reina para sempre, diante daquele que todos os reis da terra um dia terão que se dobrar e prestar conta para ele. Louvado seja o nome desse Jesus. Nós temos esse privilégio de servir esse Deus. E para terminar, em terceiro lugar, eu queria colocar para os irmãos que todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, elas estão debaixo dos pés de Jesus. Você observa que, qual que era o problema dessas pessoas? O problema deles era o mar bravio, as ondas que estavam violentas, que estavam açoitando o barco da vida deles, né? Onde eles estavam. E de repente, da quarta vigília da noite, que fica entre as 3 horas da manhã, às 6 horas da manhã. Veja que esse pessoal entrou no mar à tarde, para atravessar do outro lado, o mar da Galileia. Já era mais de 3 da manhã, porque a quarta vigília é das 3 às 6, é dividida em 4, a vigília da noite. Começa às 6, né? E vai das 6 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3, das 3 às 6 da manhã. Na quarta vigília da noite, já estava quase amanhecendo o dia, eles veem Jesus andando por sobre as ondas, por sobre as águas. Qual que era o problema deles ali, que estava colocando medo no coração deles? Qual que era o problema que estava assustando, que estava apavorando eles? Não era, afinal de contas, águas. E Jesus aparece falando, ó, isso que está pondo medo no coração de vocês, olha que está debaixo dos meus pés. Os problemas que têm afligido a sua vida, meu amado, os problemas que têm trazido tanta perturbação para o seu coração, que têm trazido medo sobre o futuro do seu filho, sobre o futuro do seu casamento, sobre o seu futuro, todos esses problemas, creiam, estão debaixo dos pés de Jesus, porque eles não são mais poderosos do que aquelas ondas que açoitavam o barco aonde os discípulos estavam. E quando Pedro desafia Jesus e diz para ele assim, fala, Jesus, se é tu mesmo que está aí, então mande que eu vá até aí. E Jesus fala, então vem. E Pedro, ele desce sobre as águas, e Pedro anda sobre as águas. Observa que Pedro, ele não afundou de imediato. A Bíblia fala que Pedro andou sobre as águas também. O que significa? Está no versículo 29. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Veja que aquilo que estava trazendo desespero para a vida dos discípulos, aquilo que estava trazendo uma consequência de morte para a vida deles, não só Jesus, mas Pedro também teve o privilégio de andar por sobre as águas, pisar sobre a cabeça daquele problema. Meus amados, Jesus pode fazer por você, mas tem muitas coisas que você pode fazer também. Não temas, Jesus disse, você pode fazer, você tem o Espírito Santo, o Espírito de poder, o Espírito que transforma, o Espírito que renova, o Espírito que te dá vitória, você tem ele no seu coração. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, e quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos poder também. Da mesma forma que Jesus andou por sobre as águas, Pedro também andou. Da mesma forma que Pedro andou, nós também podemos andar, porque homens são todos iguais. Pedro só não conseguiu triunfar sobre aquela circunstância por completo, porque ele perdeu a fé, ele retrocedeu na fé, na verdade. Ele tirou os olhos de Jesus e passou a olhar para os problemas. E quando ele começou a olhar para os problemas, ele retrocedeu na fé. E na medida que ele retrocedeu na fé, então daí ele começou a perder ponto.
Na medida que ele retrocedeu na fé, ele já não tinha mais capacidade de pisar por cima dos problemas. Muitas vezes, meus amados, nós passamos por lutas e não vemos resultado. É justamente porque a nossa fé retrocede diante das circunstâncias. Nós não podemos tirar os nossos olhos do alto, do autor e consumador da nossa fé. É por isso que o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá um socorro? O meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem de Deus. E quando Pedro, então, ele começa a afundar, ele clama por Jesus. E a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão e pegou Pedro e colocou ele no lugar seguro. Meus amados, aprenda a pisar por cima dos problemas que têm afligido a sua vida. Se as turbulências das águas da vida têm trazido tristeza para o seu coração, tem trazido medo para o seu coração, tem trazido desesperança para o seu coração. Quem sabe você já está desanimado, já está cansado de lutar. Quem sabe você já perdeu as esperanças em algumas áreas, em algumas circunstâncias da sua vida. Eu vim aqui nesta noite para dizer para você que tem um Deus que faz com que você anda por cima dos problemas, que você pode pisar em cima dos problemas, porque eles estão debaixo dos seus pés. E se você, porventura, na nossa fragilidade, na nossa pequenez, se nós não conseguirmos continuar pisando por cima deles, então nós temos uma outra saída, que essa é infalível, é a saída que Pedro encontrou. Ele clamou pelo nome de Jesus, e quando ele clamou, Jesus pega ele pelas mãos e coloca ele sobre o barco. É verdade que Jesus deu uma chamada na atenção dele, falou: homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu acho que ele fala isso todo dia para mim e para vocês também. Gente de pequena fé, por que vocês duvidam? Não é verdade? É mais ou menos assim. Meus amados, nós temos esse Deus que está no controle de todas as coisas, está no controle das nossas vidas. Não importa o momento em que nós vivemos, o momento que nós estamos passando. O mundo, segundo informação dos técnicos, passa por crise. Nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã, depois de amanhã. Mas uma coisa eu sei, que Deus sabe todas as coisas e Ele está no controle de todas as coisas. E aquele que está com Ele terá a vitória plena e absoluta no nome desse Deus Todo-Poderoso. E Ele traz uma palavra que acalma o nosso coração. Quando Ele diz assim: sou eu, não temas, sou eu, não temas. Isso acalma qualquer vendaval das nossas vidas, sabendo que Deus está conosco ali. Ele diz nessa noite para mim e para você: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele está aqui: tomai sobre si o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave.